Nós vamos meditar em 2 textos agora de início. Eu quero convidar os irmãos a meditar em João, capítulo 3, versículo 16. E também no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Amém? João, capítulo 3, 16. E João, capítulo 17, versículo 18. Aleluias. Os irmãos encontraram? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir esse texto? Vamos repetir juntos? No 3. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira mas tem a vida eterna. João 17, versículo 18. Caça aí bem rapidinho na sua Bíblia. João 17. Evangelho, né? Segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 17, versículo 18. Os irmãos encontraram? Diz assim, olha: assim como me enviaste ao mundo, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Essa é a oração de Jesus. Ainda de pé, o tema da mensagem desta noite é a grande missão de Cristo e a nossa missão. O texto de João, capítulo 3, versículo 16, nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, em sua oração, no Evangelho de João 17, 18, ele diz: Pai, assim como tu me enviastes ao mundo, eu também estou enviando. A missão de Cristo foi levar o amor de Deus à humanidade. Foi resgatar o homem perdido. Foi trazê-lo à presença de Deus e o regenerá-lo e o torná-lo uma nova criatura. E esta mesma missão, ela é dada à igreja. Essa missão se resume ao grande amor de Deus. Feche seus olhos e cante conosco essa canção. E peça para Deus te encher deste amor, o amor de Deus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo descendo aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou.
mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estará. Se isso não for amor, o oceano secou. Aleluias. Tome seu assento em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do teu lado: Jesus te ama. Aleluia. Diz para a esquerda, para quem está na direita, olha para trás, para quem está atrás, e diga para ela: Jesus te ama. Aleluias. Para quem está à sua frente, Jesus te ama. É isso que você deve fazer todos os dias, em todos os momentos, na sua vida diária, no trabalho, em casa, na rua, com os amigos, com os colegas. Você deve dizer o quanto esta pessoa foi e é amada por Deus. Aleluia. E hoje é Natal. E falar de Natal é falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. E é impossível falar do nascimento de Jesus Cristo sem falar da sua missão, sem falar da sua vida, sem falar da sua morte, sem falar da sua ressurreição. O Natal é um momento em que a humanidade deveria, pelo menos, se lembrar deste texto de João capítulo 3, versículo 16. Se lembrar o quanto ela foi amada, o quanto ele foi amado, ao ponto de o nosso Deus enviar o seu próprio Filho unigênito para nascer, para vir ao mundo, para trazer este amor incondicional, para que todo aquele que nele cresce, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem do Natal. Esta é a mensagem que deveria ser totalmente cristocêntrica nesta data. A missão de Cristo, ela se baseia neste grande amor, neste amor incondicional de Deus por nós.
E quando falamos em amor, precisamos entender que o amor corrige, o amor repreende, o amor exorta, o amor disciplina. É por isso que em Apocalipse capítulo 3, lá no versículo 19, está escrito: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E aí nós precisamos, então, compreender este amor de Deus segundo a ótica de Deus, e não a ótica humana. Porque para muitos o amor é apenas um sentimento. Para muitos o amor é apenas uma emoção. Se assim fosse, como eu amaria estando com raiva? Como eu amaria estando triste? Como eu amaria estando com sentimentos que opõem a ideia do sentimento do amor, como o ódio? De fato, eu não poderia assim fazê-lo. Portanto, para apresentar a missão de Cristo, que simultaneamente Cristo dá à sua igreja, dizendo para os seus discípulos cumprirem o seu ide, como Cristo o enviou, precisamos então partir da visão de que o amor, segundo a ótica de Deus, vai muito além do sentimento. Até envolve sentimentos, mas é muito mais que isso. O amor, segundo a ótica de Deus, é uma estrutura, é um estilo de vida, é um caminho que precisa ser galgado, trabalhado, moldado, zelado, praticado diariamente. E Paulo já nos alertava assim, quando lemos 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 31, na parte B, Paulo encerra o texto da qual ele fala sobre os dons, os talentos dados à igreja, dizendo: eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É muito interessante, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14, porque são textos em que Paulo trata dos talentos, dos dons que são distribuídos à igreja, que são dados à igreja pelo Espírito Santo, para que a igreja trabalhe, para que a igreja atue. Mas quando Paulo vai falar sobre esses dons, sobre esses talentos, no meio desse discurso, no meio desta fala, ele interrompe esse discurso para dizer: eu quero mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Porque sem este caminho, todo o restante será inválido. Sem este caminho, tudo o que vocês fizerem não terá sentido, não terá importância, não terá significado. Se as suas práticas não forem verdadeiras, não forem autênticas, não forem uma prática diária de vida, não terá sentido. E então no capítulo 13, no versículo 4 até o versículo 8,
o apóstolo Paulo começa a nos mostrar a excelência desse caminho. Deste caminho que é muito mais do que sentimento. É uma estrutura, é uma escolha, é um caminho a ser galgado. E aí nós temos então o modelo do amor, apresentado pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, para dizer para a sua igreja que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Quando olhamos para essa narrativa bíblica, nós encontramos o amor de fato personificado. Nós não conseguimos, quando lemos esse texto, enxergar aqui sentimentos. Mas nós percebemos aqui uma personalidade que Cristo impõe para ser aplicada à sua igreja. Portanto, Paulo ele fala de um amor persona, de uma personalidade que deve ser adquirida, praticada e vivida por cada um de nós. Alguns até dizem, este texto é uma utopia. Eu conversando com uma ilustre professora, estávamos debatendo esse texto em sala de aula, e ela disse isso para mim. Ela disse: esse texto é uma utopia, é uma ilusão, é impossível amar assim. E eu disse para ela: é uma escolha, é uma decisão. Quando Cristo decidiu amar a sua igreja, a humanidade, foi uma escolha. Nós não merecíamos, nós nunca fomos dignos de tamanha honra, de um Deus tão maravilhoso enviar o seu Filho para morrer por mim. Que mérito eu tenho nisso? Que mérito você tem nisso? Nenhum. Isso se chama graça. Oh, graça, maravilhosa graça, inexplicável graça, porque eu sou indigno, porque eu sou um miserável pecador, porque eu sou, como diz o texto bíblico, um vermezinho. Mas Ele me amou, porque o amor de Deus não está em meus méritos, está em sua graça. O que eu fizer nunca será suficiente para provar para Deus o quanto eu amo, porque eu sempre vou, em algum momento, não cumprir aquilo que Ele gostaria que eu fizesse. Paulo já disse isso. Quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Quantas coisas boas você pensou para fazer e às vezes nunca executou?
Quantos projetos lindos Deus já colocou no seu coração e muitas vezes nunca saiu do coração e nem do papel. Mas aí Ele nos chama para viver esse amor. O amor em que Deus nos olha no lamaçal do pecado, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, em tudo que já aconteceu em nosso contexto de vida até hoje, porque cada um tem uma história, cada um tem um contexto de vida, e Deus sabe a sua história, Deus conhece o seu contexto de vida, Deus sabe quem você é lá no íntimo, Deus me conhece aonde ninguém conhece, aonde ninguém já viu. Mesmo assim, Ele olha para mim, para você e diz assim: eu te amo. E eu nunca desisti de você. Eu nunca vou desistir de você. Já em Isaías 40, verso 28, o Senhor já nos dizia isso. Que o Senhor não se cansa e nem se fadiga. E eu quero lhe dizer nesta noite, Deus nunca vai se cansar de você. Deus nunca irá desistir de você. Deus nunca irá virar as costas para você. Pelo contrário, como diz o verso 31 do capítulo 40 de Isaías, Ele vai dizer que aqueles que esperam no Senhor irão renovar as suas forças. E mesmo caído, Ele vai te levantar e vai fazer com que você voe alto como águia. Que você corra e não se canse. Que você caminhe e não se fadigue. Porque a sua força não é de si mesmo. Não é da sua capacidade emocional, intelectual, financeira. A sua força vem do Senhor. Aleluia. E se nós estamos aqui hoje, se nós estamos vencendo este ano, na última semana de 2022, é porque Deus nos amou, porque muitos motivos você teve para desistir. Muitas palavras negativas com certeza você ouviu. Muitas situações tentaram frear você. Muitos projetos que estavam no seu coração em algum momento foram até sepultados. Mas você está aqui, de pé, vivo, ouvindo esta mensagem, ouvindo essa palavra, e Deus dizendo para você que o amor que você não conseguiu no mundo, Ele tem para te dar. Que o amor que você só encontrou em decepções, olhando para as pessoas, Ele quer converter em alegria. E por que Deus nunca desiste? Porque quando eu entendo que o amor não é sentimento, quando eu entendo que o amor é uma escolha, é uma decisão, e quando eu entendo que Deus olha para mim e decide me amar, Ele sempre vai estar pronto para nos renovar. E apesar de qualquer situação, as dificuldades, a Bíblia já vai dizer isso, os problemas, as guerras, jamais vão apagar este amor de Deus, jamais vão esfriar, jamais vão parar você, se você estiver disposto a servir a Deus, não pelo que Ele tem para te dar, porque Deus tem muitas coisas lindas para te dar,
Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, e talvez não se realizaram esse ano. Talvez você feche mais um ciclo, deixando muitas coisas para trás e pendentes que você gostaria que Deus tivesse feito na sua vida. Você gostaria que tivessem sido realizadas e não foram. Mas eu quero te dizer que Deus tem para fazer. Deus tem para te dar essas portas. A posição que Deus tem para você vai muito mais além do que às vezes nós pensamos. Mas essa não pode ser a força matriz que nos impulsiona, ou motriz, né? Que nos impulsiona. Não pode ser essa não pode ser jamais o motivo, a razão que me faz estar aqui hoje. O que me faz estar aqui hoje é porque eu quero adorar ao Senhor incondicionalmente, porque Ele me amou incondicionalmente. Eu quero servi-lo incondicionalmente, porque Ele me serviu incondicionalmente. Eu quero me doar a Ele, porque Ele se doou a mim incondicionalmente. Os motivos que me fazem continuar e não parar, não é os milagres, não são as bênçãos, não são o dinheiro, não são as riquezas, não são as portas que se abriram. Glória a Deus que muitas se abriram. Glória a Deus que muitas irão se abrir. Mas o que tenho não pode ser o motivo da minha adoração. É por isso que Jó já disse: Deus deu, Deus tomou, mas ainda assim, louvado seja o nome do Senhor. Se eu tiver, eu vou louvar. Se eu não tiver nada, eu vou continuar adorando. E é por isso que Salomão vai dizer em Cantares, capítulo 8, no versículo 7, um texto lindíssimo sobre o amor. As muitas águas, elas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Estamos vivendo momentos aí de muitas enchentes, muitas inundações, e já vimos muitas outras, temos históricos de muitas outras situações, onde a força da água é capaz de levar carro, casas, árvores, plantações, e ceifar muitas vidas. Mas o sábio Salomão diz aqui que uma coisa essa força da água não pode levar: o amor. As dificuldades não podem impedir você de amar. Os obstáculos não podem impedir você de amar. Os problemas não podem impedir você de amar. Vivemos em um tempo em que a sociedade banalizou o amor. E quando falamos do amor, segundo a ótica de Deus, as pessoas a veem como uma utopia. Porque é muito fácil trocar de mulher, trocar de marido. É muito fácil abrir mão das pessoas. É muito fácil chutar o balde e sair andando e seguir para o próximo passo, para o próximo nível. É muito fácil. Mas é muito difícil amar quem está me odiando. É muito difícil amar quem está me perseguindo. É muito difícil amar quem olhou para mim e me mostrou os meus defeitos, das quais eu não quero enxergar. E às vezes, você ouvir que está errado,
dói. Às vezes você ouvir que algo não está legal e que você precisa mudar, dói. Porque vai de encontro a uma coisa chamada ego. E às vezes nós simplesmente queremos virar as costas para tudo. Mas quando eu amo segundo a ótica de Deus, eu aprendo a perdoar. Aprendo a perdoar a quem me fez mal. E às vezes tem pessoas na igreja que estão guardando mágoas durante o ano inteiro, talvez até mais de anos. Porque alguém disse uma palavra, porque às vezes você ficou sabendo de algo. Eu fiquei sabendo. Se você ficou sabendo, é provavelmente que você não saiba de nada. Mas tem muita gente que diz que ficou sabendo. Na verdade, quem ficou sabendo não sabe de nada. Mas deixou aquilo descer para o coração. E quando desce para o coração, estraga, machuca, fere, paralisa, trava. Mas quando eu amo segundo a ótica de Deus, eu quero te ouvir. E eu quero me consertar aonde eu preciso me consertar. Quando eu amo segundo a ótica de Deus, você pode não me ouvir, mas eu vou continuar falando. Você pode não aceitar, mas eu vou continuar te amando, embora você não aceite. Quando eu amo segundo a ótica de Deus, eu vou cumprir a missão de Deus. Mesmo que o mundo diga que este amor é obsoleto, este amor é inadequado para os dias de hoje, é ultrapassado, é uma utopia. Na verdade, como disse um certo escritor, a Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. Então jamais essas palavras serão ultrapassadas. Pelo contrário, o Senhor nos convida a mergulhar na sua missão. Missão essa em que Ele nos ama incondicionalmente. Missão essa que Ele morre por mim sem que eu mereça. Morre por nós sem que sejamos dignos dessa morte. Mas ressuscita. E ao terceiro dia, Ele se manifesta à sua igreja. E diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, pregai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Somos convocados a isso. A palavra igreja, eclesia do grego, é chamados para fora. Porque se nos intitulamos a igreja viva de Jesus Cristo, então nós temos um chamado. E somos chamados para fora. Portanto, saia do seu comodismo. Saia do seu mundo. E se revele não para mim, mas se revele para Deus. Porque não podemos viver um evangelho, um cristianismo sem amor. Eu já disse que amor são escolhas. Amor
nos faz não ter inveja, não se vangloriar, não se orgulhar, não maltratar, não ter interesse próprio, não se irar facilmente, não guardar o rancor no coração. Isso tudo está no texto de 1 Coríntios capítulo 13. Mas o amor vindo da parte de Deus nos exorta, nos ensina, nos corrige, nos lapida. O amor de Deus, ele não é estático, ele está em movimento, porque o amor de Deus está nos quebrando, o amor de Deus está nos moldando, o amor de Deus está nos lapidando todos os dias, e nós precisamos ouvir a sua voz todos os dias, porque é ouvindo a voz de Deus que de fato somos lapidados, é ouvindo a voz de Deus que somos quebrados e feitos, restaurados novamente. Tudo que Jesus nos ensina resume-se ao amor. E John Stott, um grande pregador inglês, sabiamente ele já diz que o amor é mais serviço do que sentimento. Porque o amor falado, ele tem que ser escrito através de atitudes. E aí nós encontramos um texto magnífico, fantástico nas Sagradas Escrituras. Um texto de 1 Reis, capítulo 3, versículo 26, onde nós vemos uma mulher que acaba ganhando o seu filho por amor. Então olha só o que está escrito. Mas a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra, ela dizia: nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Esse texto fala de duas mulheres que tiveram filhos na mesma época. E um dos filhos morreu durante a noite. E a mãe trocou a criança. Pegou o filho morto, colocou na cama da outra mãe, e pegou o filho vivo e colocou na sua cama. Mas qual mãe não conhece o seu filho de verdade, né? Já viram aqueles filhinhos gêmeos que você não consegue identificar de jeito nenhum? A mãe nunca erra. A mãe nunca erra. Ela sabe diferenciar cada um. Pelo olhar, ela consegue diferenciar. E eu e você, se ficar uma semana olhando, é capaz de a gente não acertar. Quem é quem? Tem umas que são tão idênticas, né? São da mesma placenta, são tão perfeitinhas, idênticas, cópias quase perfeitas uma das outras, mas não é, são quase perfeitas uma das outras. Mas a mamãe sabe. E esta mãe aqui, diz o texto, que ela sabia que a criança morta não era sua. E o caso foi levado a Salomão. E quando as duas mães se apresentaram diante do sábio, o rei Salomão, todas as duas reivindicavam pelo filho vivo. Nenhuma queria ser a mãe do filho que estava morto. E aí Salomão, então, com muita sabedoria, disse: já que todas as duas querem o filho que está vivo, vamos parti-lo no meio, vamos dividi-lo, e cada uma vai ficar com um pedaço do filho vivo. Que utilidade tem um filho partido no meio? Nenhum. Certamente ele estará morto também. Esta é uma questão de lógica. Imediatamente a mãe verdadeira
bradou e disse não, com o coração triste, com o coração extremamente amargurado, mas amando aquele filho, aquela criança de forma profunda. Ela disse não, dei o filho para ela, mas não faça isso. Em contrapartida, a outra, que não era a mãe verdadeira, concordou com a ideia, de imediato disse isso mesmo, vamos fazer isso, parte no meio, ninguém vai ficar com essa criança, todas as duas vão ficar com um filho morto. Porque quem não ama de verdade, nunca vai querer o seu bem. Quem não ama de verdade, não vai querer ver você prosperando, meu irmão. Pastor, outro dia já disse aqui, e eu também ouvi uma mensagem do padre Fábio de Mello, falando sobre isso, que na dor, no problema, nas provações, nas suas angústias, você sempre vai encontrar pessoas te apoiando, sempre vai ter. E amém, amém, irmãos, não estou dizendo que não deva ter, que continue tendo. Por favor, me apoiem quando eu estiver triste, me abracem, por favor, me ajudem, como me ajudaram muitas vezes, eu quero. Mas nesses momentos, sempre terá pessoas para isso. E é difícil neste momento identificar quem é o amigo de verdade. É difícil, porque todos estarão prontos a fazer alguma coisa. Mas quando você estiver bem, quando você estiver prosperando, quando as coisas estiverem dando certo na sua vida, quando seus sonhos estiverem sendo realizados, quando coisas lindas estiverem acontecendo, é muito provável que o falso amigo, ou aquele que te rodeia, esteja ou estará profundamente chateado pelo seu sucesso, pela sua alegria, pelo seu romper. Aquela pessoa às vezes que disse tantas vezes que te amava, te ver hoje sorrindo para ela é uma frustração. Te ver hoje feliz e alegre é um pesadelo profundo para ela. Sabe por quê? Porque eram só palavras. Eram só palavras vazias. E palavras são fáceis de serem pronunciadas. Palavras são fáceis de serem ditas. Mas muitas vezes quem ama abre mão, quem ama renuncia, quem ama se alegra simplesmente, mesmo eu não podendo ter o meu filho, mas eu vou me alegrar, porque eu vou saber que ele vai estar bem, eu vou saber que ele vai estar vivo, eu vou saber que ele vai continuar sendo cuidado por alguém. E aí Salomão rapidamente identificou, essa é a mãe verdadeira. Esta é a mãe verdadeira, dê a ela a criança, coloquem no colo dela a criança. Aleluias. Às vezes eu não vou poder ter o seu sucesso, porque às vezes Deus não tem isso para mim. Mas eu quero me alegrar com você, amém? Eu quero que você prospere, eu quero que você progrida. E é isso que Deus quer também, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus por nós, irmãos, é tão grande, aleluias, que Ele diz assim, eu tenho planos para vós, e planos de bênçãos, planos de paz, eu tenho planos para você. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para essa pessoa, Deus tem planos de bênçãos para você, Deus tem planos grandiosos para você, Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida, porque Ele te ama. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor.
E aí, olhando para as Sagradas Escrituras, eu preciso buscar o parâmetro do verdadeiro amor. Parâmetro é modelo. Qual é o parâmetro? Qual é o modelo? Em quem, em que ou em quem eu devo me espelhar? Porque a gente sempre se espelha em alguém, não é verdade? Geralmente os nossos filhos, principalmente na sua fase de infância, sempre nos veem como heróis, né? Quero ser como meu pai, como minha mãe. Ela é minha heroína, meu herói, né? Na sua caminhada, na sua trajetória, talvez você já ouviu muita gente falando assim: eu me espelho em você, né? Talvez você já ouviu alguém dizer assim: olha, eu quero ser como você. Eu quero ser como você. Paulo já disse isso. Paulo disse que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que estão de olho em você. Amém? Eu não estou falando das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Você pode sair de lá se você quiser. Mesmo assim vai ter gente de olho em você. Algumas vão se inspirar, e outras vão te odiar, pelo mesmo motivo. O que importa é que a sua essência esteja pautada em um parâmetro único, que é o próprio Cristo. E é interessante isso, quando nós falamos sobre parâmetro, quando nós falamos sobre modelo, em quem eu me espelho. Porque no Antigo Testamento, o parâmetro do amor era nós mesmos. E Jesus, ele vai reafirmar isso em Marcos capítulo 12, versículo 31. Quando ele diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, no Antigo Testamento, o parâmetro, o modelo do amor era nós mesmos. Assim como você ama, você se ama, ame o próximo. Mas somos tão falhos, né? Às vezes nem nos amamos tanto. Às vezes nem cuidamos tanto de nós como deveríamos. Temos uma má alimentação, praticamos uma má dieta, não praticamos exercícios físicos, não se cuidamos, não dormimos no horário, não acordamos nos horários devidos. Às vezes extrapolamos, trabalhamos além da nossa força, do nosso limite. Né? Lá na frente o corpo ele responde a isso tudo. Né? O corpo vai falar para você que não está legal e você vai sentir, com doenças, né? Com enfermidades que às vezes vêm no seu corpo. Às vezes você cuida tão bem do próximo e cuida mal de você. Então esse parâmetro ele não é legal. Porque muitas vezes nós somos egoístas também. Em algumas vezes nós pensamos em nós primeiro. Primeiro o meu, depois o seu. 2 para mim, 1 para você. 3 para mim, 1 para você. 4 para mim, 1 para você. É desse jeito. Mas aí com o advento de Cristo, com Cristo nascendo, vivendo, trazendo o Euangelistai, que quer dizer boas novas, ele nos traz também um novo parâmetro do amor. E aí em João 15, 12 ele vai dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Amai-vos uns aos outros como eu vos... Não ouvi. Amai-vos uns aos outros como eu vos... Amei. E aí Cristo muda tudo. O parâmetro não sou eu mais. O parâmetro agora, o modelo é Cristo. E aí toda vez que você odiar, ele diz, olha para mim. Toda vez que você se irar, ele vai dizer, olha para mim. Toda vez que você estiver amargurado, com rancor em relação a alguém, ele vai dizer, olha para mim. Porque o modelo sou eu, o parâmetro sou eu. E eu morri por alguém que não merecia, você. Aleluias. Eu amei quando as pessoas me viram na cruz e zombavam dizendo, aonde está agora o Deus? Eu amei quando as pessoas diziam, desce daí, prova para nós. Nos prove que você é o Filho de Deus, e nós vamos crer em você. E Jesus continuou na cruz. Jesus continuou a sua missão. E Jesus morreu como deveria ter morrido, para nos resgatar. Porque ele não precisava provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém, amém? Às vezes a gente fica tentando provar as coisas. Não, eu não sou assim. Não, eu não falei. Não, eu não fiz. Não. Às vezes a gente fica tentando provar que é bom. Não. Esquece. Esquece. Apenas ame. Apenas faça a sua parte. Muitas vezes você será o anônimo que fez muitas coisas e que ninguém deu valor. Muitas vezes você será anônima, o anônimo que fez grandes obras aqui na terra, muito mais do que aquele que apareceu na televisão, que apareceu no Face, no Instagram, que apareceu nas mídias. Muitas vezes você tem sido anônimo nesta igreja, que até nem sobe no altar, que nem prega, que talvez não tenha nenhum cargo, não tenha nenhuma posição, mas tem coisas lindas que Deus está te usando para fazer. Tem coisas maravilhosas que estão fervendo, que estão no seu coração queimando e ardendo. São coisas vindas de Deus e você tem feito. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus quer que você continue fazendo. Talvez você já até ouviu que você é imprestável. Talvez você já pensou em dizer, eu não quero mais, eu não quero fazer mais, eu não quero. Porque é tanta luta, porque falam A e falam B e falam C. Você não tem que provar nada para ninguém. Olhe para a pessoa do teu lado e diga para ela assim, você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que fazer. Você tem que servir. E não se preocupe, meu querido. Não se preocupe. Porque quem precisa ver, está vendo. Quem precisa te honrar, está vendo. Quem precisa se orgulhar de você, está se orgulhando. Lembra lá quando Satanás chegou diante de Deus, e aí Deus diz assim, viu lá, meu servo, homem justo, homem fiel, homem temente. Imaginou Deus falar isso de você? Você imaginou Deus, olha lá, tá vendo meu servo ali? Homem justo, homem íntegro, homem fiel, se desvia do mal. Olha lá. Você não precisa de plateia.
Você precisa de quebrantamento verdadeiro e genuíno na presença de Deus. Quantas vezes você tem sido quebrantado dentro do seu quarto de joelhos quando ninguém está vendo? Quantas vezes você tem orado e se derramado na presença de Deus quando ninguém está vendo? Então continue. Porque no Evangelho, na Epístola, na Carta Joanina, de 1 João capítulo 3 também 16, está escrito: conhecemos o amor nisso, que Ele deu a vida por nós, e nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Que palavra dura, hein? Que palavra dura. Em uma sociedade que fala apenas em sucesso, em fama, em dinheiro, em riqueza, e ninguém fala em morte, em entrega, em renúncia, em viver totalmente para Ele. Mas este é o motivo do Natal. Essa é a mensagem cristocêntrica desta noite para a sua vida. E não se preocupe, você será honrado. Você será galardoado. Você será honrado por Deus. Vocês missionários que abriram mão da faculdade, que abriram mão do emprego, que abriram mão de muitas riquezas, de muitos bens, da comodidade. Vocês missionários aí, em Moçambique, na África, na Índia, na Ásia, na Europa, espalhados por esse Brasil. Continuem, não parem. Porque a Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilos colherão. Se você tiver que abrir mão de algo por causa de Jesus, faça isso, porque Deus vai lhe fazer colher o melhor dessa terra. Se você tiver que renunciar a algo, renuncie, se for por causa de Jesus. Em Mateus capítulo 25, no versículo 31 ao 40, nós temos o texto que diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão
e fomos visitar-te. E respondendo o rei, lhe dirás: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Faça para Deus, irmão. Faça para Deus. Continue fazendo para Deus. Continue servindo para Deus. Continue trabalhando para Deus. Porque Deus vai te honrar. Porque Deus vai cuidar de você. O amor é a grande arma que nós temos para conquistar as pessoas e o mundo. Então, faça para Deus. Porque se fizer para mim, eu não mereço. Sinceramente, eu não mereço. Se fizer para o pastor William, certamente ele não merecerá. Se fizer para qualquer um que aqui está, certamente existe algo que vai lhe condenar, que vai lhe tornar inapto. Mas quando fazemos para Deus, quando servimos para Deus, pode vir palavras contrárias, pode vir pessoas dizendo contrário, pode vir provações e lutas, eu posso não ser elogiado, as pessoas podem ser ingratas ao ponto de não me agradecer. Jesus, quantas vezes Jesus curou, e as pessoas simplesmente foram embora sem dizer obrigado. Aleluias. Pode isso acontecer no seu dia a dia, mas faça para Deus. Porque quando você estiver fazendo isso para Deus, aleluias, é o suficiente. Deus vai te honrar, as portas irão se abrir, o cuidado de Deus virá sobre a sua vida também. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus já dizia e disse, e esta mensagem é atual e viva para os nossos corações: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode se colocar de pé nessa noite. Você pode fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração. Você pode perguntar nessa noite: Senhor, aonde tenho sido falho? Senhor, aonde preciso melhorar? Senhor, o que preciso fazer? Senhor, me ajuda a caminhar. Me ajuda, Senhor, porque 2022 não foi legal. Eu errei tanto. Eu falhei tanto. Eu deixei de fazer tantas coisas. E até fiz muitas. Mas que sei que ainda não são suficientes. Ore e diga: Senhor, que 2023 o meu coração se inunde de Ti. Que 2023 é agora. 2023 não é dia 31. O 2023, a virada na sua vida é hoje, é agora. O momento é hoje, porque é agora que Deus está dizendo: eu te amo incondicionalmente. Não importa onde você parou, não importa onde você caiu, não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu que te desprezaram. Eu continuo olhando para você, eu continuo te amando, eu continuo te dizendo: vem, vem filho amado, vem, vem filho amado, vem, venha para minhas mãos, venha para os meus braços. Então se alegre nesta noite, pela maravilha, pela grandeza, pelo amor incondicional desse Deus, através de Jesus Cristo. Se alegre nesta noite, porque Jesus nasceu, não no dia 25 de dezembro, mas em algum momento Ele nasceu no seu coração. Em algum momento o seu coração se inundou deste amor. Em algum momento o seu coração transbordou desta graça, maravilhosa graça, graça incondicional,
graça que me perdoou, graça que me pegou pela mão, graça que me colocou de pé. Se alegre nesta noite, porque Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Se alegre nesta noite, porque Jesus está dizendo: filho, igreja, eu virei, eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu irei buscar a minha igreja, seja esta igreja amada, seja esta igreja fiel, seja esta igreja temente, seja esta igreja obediente à palavra, seja a igreja que não vive de palavras e de emoções, que não vive de aparências, mas de atitude de verdade. Seja esta igreja que leva o nome de Jesus aonde for. Seja a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta cidade. Seja a igreja de Jesus Cristo em qualquer lugar desta terra. Seja um referencial de amor, seja um referencial de fé, seja um referencial de vida. E não se preocupe com as perseguições, não se preocupe com as calúnias, não se preocupe com aquilo que você precisa, porque Deus sabe que você precisa, e Deus irá te honrar, e Deus irá cuidar, e as portas irão se abrir. Então adore nessa noite, adore ao Senhor.